Deus, Pai. Te louvamos, Pai, por mais esse momento que estamos aqui para bendizer o Teu santo nome, nos ajustar o corpo de Cristo se reunindo para os ajustes que são precisos, Pai. Muito obrigado por esse momento que passamos, pelo dia que passamos hoje, pela noite que está iniciando. Te agradecemos porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. A tua misericórdia que foi renovada de manhã permitiu que nós estivéssemos participando delas. Muito obrigado, Pai Santo, pelo teu amor infinito, pela sua graça, acima de tudo, pelo teu Santo Espírito que está conosco, nos consolando, auxiliando, ajudando nas nossas fraquezas, intercedendo por nós em todos os instantes. Obrigado, Pai, porque sem teu Espírito nada poderíamos fazer. Como o apóstolo João falou: filhinhos, sem mim nada podeis fazer. Nós sabemos, Pai, sabemos que nada podemos fazer sem o Senhor. Por isso, eu te louvo nesse momento. Te agradeço, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, porque a sua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Muito obrigado, muito obrigado. Te louvo e te agradeço. Nós, cada vez mais que nós vamos mergulhando em Deus, nas profundidades, nós vamos descobrindo mais coisas, nós vamos descobrindo o quanto a gente está distante do que poderíamos, da onde poderíamos estar. Nós precisamos clamar diariamente para que o Espírito Santo imprima dentro de nós o que está escrito em Gênesis 1, versículo 26. O domínio da terra que nos foi entregue. Só que nós precisamos entender também a nossa natureza terrena e a nossa natureza celestial, a nossa natureza em espírito. Porque Deus, quando nos criou, Ele não criou diretamente um corpo terreno e lançou e nos entregou a terra para cuidar dela. Quando Ele nos criou, Ele criou imagem e semelhança dele mesmo em espírito. Nós somos criados espírito semelhante a Deus. O corpo, para o espírito habitar, foi feito. A Bíblia não relata isso, mas isso pode ter passado milhões de anos até Deus criar o jardim do Éden. Da criação do homem, quando Ele criou lá no princípio, que Ele fala que nós fomos criados antes do mundo, antes de haver qualquer coisa, nós fomos criados com Ele. Pai, Filho, Espírito Santo e homem, fomos criados lá no começo. Por que isso não é tão difícil nós entendermos? Porque Deus, Ele é onipresente. Então, se Ele é onipresente, lá no começo e agora tanto faz. Lá no começo, há milhões, bilhões de anos atrás, e agora é a mesma coisa, não muda nada. Então, quando nós somos criados, imagem,
semelhança dele. Ele deixou muito claro na palavra de que a imagem, ela refletia uma espécie. Por exemplo, nós somos da espécie humana. É uma imagem geral. Imagem geral humana. Mas a semelhança dele significa que nós temos a natureza divina em nós, no Espírito. Ele fala que nós estamos, o apóstolo Paulo fala isso, que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos. Como que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo? É porque a nossa natureza espiritual muitas das vezes é ignorada por nós mesmos. Nós não entendemos na profundidade o que é ser homem espiritual. Nós não entendemos. Nós não entendemos que o nosso corpo glorioso já está pronto. Nós não assumimos ele ainda, porque nós estamos com o nosso corpo ocupado na terra. Eu acredito que nós não teremos o mesmo atributo de Deus, que é a onipresença. Talvez, né? O Espírito não me mostrou isso ainda. Onipresença diz poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu até então não entendi que o homem tem esse atributo. Então, se o homem não tem um atributo da onipresença, e ele está no corpo terreno, ele também, ao mesmo tempo que ele está ocupando um corpo terreno, ele não pode ocupar um corpo glorioso. Ele só vai poder ocupar o corpo dele glorioso quando ele deixar o corpo terreno. É uma veste de cada vez. Você não bota uma camisa em cima da outra. Dificilmente isso acontece. Mas nós somos espírito, nós temos um corpo que habita na terra, se alimenta na terra, tem atrativos por coisas da terra. Às vezes, a gente não entende, né? Por exemplo, por que a gente gosta tanto das coisas que nós deveríamos odiar na terra? Porque o nosso corpo carnal, físico, é semelhante às coisas que existem na terra. Ele se atrai. Naturalmente, ele é atraído pelas coisas terrenas. Porque ele é terreno e ele vai permanecer na terra. Agora nós, corpo, espírito, que é o que é a imagem e semelhança de Deus, o espírito, esse espírito, vai se tornar um só com ele, quando definitivamente a gente deixar a terra. Agora, nós podemos estar nesse processo de transição de glória em glória, como o apóstolo Paulo fala, o tempo todo. Eu posso estar, por exemplo, exercitando a minha caminhada para assumir a glória do Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala que nós somos transformados como um espelho, de glória em glória, de glória em glória. A gente vai sendo transformado. Aí Isaías, quando Isaías estava falando lá no capítulo 28 de Isaías, fala como que o Senhor falará de coisas celestiais a esse povo. Como que o Senhor ensinará a este povo? Aí Isaías fala, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará Deus
a esse povo. Ou seja, nós temos sim como estar fazendo download das coisas celestiais para desfrutar na terra. Jesus fez isso o tempo todo. O tempo todo ele fez isso quando ele estava aqui. Ele desfrutava de toda a sua condição divina, estando na terra sendo homem. E ele não fez aquelas coisas como Deus, ele fez como homem, sabendo que todos nós poderíamos fazer exatamente o que ele estava fazendo. Tanto que o apóstolo Pedro falou: é o Senhor, Pai? É o Senhor, Jesus? É. Então, onde que eu vá? Venha, Pedro. E o que aconteceu? Pedro foi e andou sobre as águas. Ou seja, não era uma condição exclusiva de Jesus. Era uma condição que estava disponível a todos nós, desde aquela época. Então, quando a gente fala que a gente tem condição de fazer o download das coisas celestiais para viver na terra, nós temos essa condição. E temos a chave para isso, que é oração no Espírito. Oração em línguas. Ela tem o poder de trazer o homem espiritual glorioso para usufruir de tudo aquilo que existe no céu, no reino de Deus, na terra. Acredito que nós não usamos essas coisas com mais facilidade, porque a nossa vaidade tomaria conta de nós. Se nós tivéssemos a condição de usar tudo que temos nas regiões celestiais, todos os benefícios do homem espiritual, atravessar a parede, andar sobre as águas, entrar dentro do fogo e não se queimar, nós teríamos condições de fazer isso sim, nas regiões celestiais, a partir do momento que nós conseguimos fazer a transição completa de estar vivendo igual o Paulo falava: não mais eu, não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu acredito que se nós não retrocedermos e não pararmos, nós vamos chegar nesse ponto. Espero que antes da nossa morte física. Eu espero que seja antes da nossa morte física. Porque a nossa morte física, para Deus, ela não existe. Vocês sabem disso, né? Porque quando se fala de morte na Bíblia, nós não falamos de morte física. A morte na Bíblia significa separação de Deus. E foi o que aconteceu com Adão durante 4.000 anos. Toda a humanidade ficou separada de Deus por mais de 4.000 anos. Então, esses atributos do Espírito, que nós temos toda a condição de estar desfrutando deles, existe um preço. Inclusive, este é o título de um livro meu, que eu já estou começando a escrever. O nome do livro é O Preço do Poder. Eu tenho um outro livro que está pronto. São 3 livros prontos. Meus Olhos Te Vê, Mensageiro da Liberdade, e agora esse, O Preço do Poder. Esse livro vai abordar o que aqueles homens que andavam nas coisas sobrenaturais no passado, como por exemplo Eliseu, que fez o marcado submergir do fundo do rio, machado de mais de 1 quilo, subir e ficar flutuando na água.
Como que era possível isso? Como que era possível? Por exemplo, no momento que Eliseu estava fugido do povo de Israel, que teve um período que os profetas eram muito perseguidos em Israel. Ele, de repente, estava sendo caçado pelo rei. Aí o servo dele, chamado Geazi, disse para ele: ó meu Senhor, o que faremos com esse imenso número de cavaleiros que vem contra nós? O que faremos? Aí Eliseu simplesmente fez uma oração: Senhor, mostra para ele. Ou seja, aquilo para Eliseu já era real. Para Eliseu já era, ou seja, ele estava andando numa condição em que ele já via as coisas no mundo espiritual, ou seja, já enxergava no espírito, ele já estava vendo aquilo. Aí ele pediu a Deus para abrir os olhos do servo dele. Aí o servo dele, com os olhos abertos, viu que existiam cavalos, carruagem. Mas antes de pedir para abrir os olhos, ele disse para o servo: não se preocupe, os que estão conosco é em maior número. Aí ele olhou e não viu ninguém. O servo olhou e não viu ninguém. Aí Eliseu fala para ele: olha, veja. Aí Deus abriu os olhos do servo e ele pôde ver os cavalos, os cavaleiros celestiais com carruagens de fogo, pronta para defesa deles. Essa é uma condição que nós temos constantemente conosco. Eu acho que se nós estivermos orando 1 ou 2 horas por dia, eu diria que 90% desse tempo nós deveríamos clamar a Deus: Senhor, abre meus olhos para enxergar as coisas no Espírito. Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver do jeito que o Senhor vê. Eu estou vendo meus problemas e estou achando que são monstros, mas o Senhor não vê problema meu como monstro. O Senhor vê do jeito que os olhos do Espírito vê. Com os olhos do Espírito, olha o tamanho do problema. Nada. Aquilo que era um desespero para o servo de Eliseu, se tornou o que depois que ele viu? Nada. Josafá, quando ele estava em desespero também, em desespero, que estava vindo uma nação para aniquilar com Judá. Josafá era rei de Judá naquela época. Então, ficou desesperado. Aí o que ele fez? Ele apregoou um jejum para toda a nação e fez uma reunião em seguida com os líderes, jovens e todos, juntou o povo ali e falou: gente, a situação está calamitosa. Ele já estava assim, morrendo, porque ele sabia que ele não tinha a mínima condição de enfrentar aquela nação que estava vindo para aniquilar com o povo. Não é igual a gente aqui que nunca soube o que é uma guerra na vida. Tem gente aí que está na maior tranquilidade do mundo. O país está prestes a ir para uma situação dessa, para aquelas pessoas que estão achando que não se preocupa com esse negócio de política, não, porque o nosso país está prestes a acontecer isso. Está prestes. Porque as pessoas
não vão se submeter ao que o governo está querendo impor. Muito em breve. Não vão se submeter. E isso vai dar problema. Então, o rei Josafá, desesperado naquela reunião, levanta um jovenzinho lá atrás, que a Bíblia relata ele, filho de fulano, neto de ciclano, tal. Pegou toda a origem daquele jovem e colocou no texto. E esse jovem diz: não temas, porque esta peleja não é vossa, mas de Deus. Essa peleja não é vossa, mas de Deus. A partir do momento que a peleja se tornou de Deus, deixou de ser problema para Josafá. Josafá respirou. Se o problema é de Deus, então ele vai cuidar. Aí o que ele fez? Ele juntou as tropas e colocou cantores na frente para sair cantando, louvando a Deus. Na hora que ele chegou no local da batalha, só encontrou corpos. A batalha tinha acabado. A batalha já tinha acabado. Quem foi que combateu? Quem foi que combateu naquele local? A palavra fala que muitos deles se mataram entre si. Porque na madrugada, na neblina, foi colocado um barulho desesperador no meio deles, e eles acharam que eram os inimigos e se mataram uns aos outros. Então, percebe que quando a gente fala, quando eu tive a inspiração para escrever esse livro, e ainda não foi escrito, o preço do poder, eu vou abordar exatamente esses detalhes. O preço do poder é o que eu tenho que fazer, qual é a parte que compete a mim, para mim chegar e ter a autoridade, ou a coragem, ou a ousadia de chegar a Deus. Toma, meu problema é seu. O que é que eu tenho que fazer para Deus pegar o meu problema? Peraí, o problema é meu. Quando você gerou ele, você me pediu? Você me falou quando você estava gerando o seu problema? Como é que agora ele é meu? Tem um preço a ser pago. Não é assim, não. O que eu falei? Olha, salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Salvação é de graça. De graça. Não custa nada, não custou, não custa, nem vai custar. Mas o acesso ao reino e ao governo de Deus, esse vai custar sangue às vezes. Esse vai custar suor. Esse às vezes vai custar dinheiro. Vai custar sacrifício. Porque é com grande esforço que tomareis a este reino. O próprio Jesus falou, quando ele deu um exemplozinho da pedra, o que é que ele disse? Olha, o reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas. Ele vai e encontra uma pérola maravilhosa, coisa mais linda que ele já viu em toda a sua jornada. Aí, o que é que ele faz?
ele quer aquela pedra. Aí ele olha para os recursos que ele tem, não é suficiente. Ele volta e vende tudo que possui. E tudo que ele possui, ele vai adquirir aquela pedra. Assim é o Rei de Deus. Agora, quando nós estamos falando que nós precisamos acelerar a transição da nossa carne para o nosso espírito, para que a gente possa realmente ter autoridade para falar, como o apóstolo Paulo disse um dia: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo pela fé do Filho de Deus. Ou seja, não tem mais o homem natural conduzindo as coisas. As minhas necessidades não falam mais altos de que as necessidades do Rei. Aquilo que eu preciso fazer para poder chegar para Deus um dia e dizer: Senhor, toma, o problema é seu. A princípio, obedecer. Primeiro item que ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, se a minha vida está focada em transicionar o meu homem velho para um homem novo, criado em justiça, retidão, procedente da verdade. Se o meu homem novo está sendo alimentado a cada dia, o meu espírito está sendo edificado através da linguagem sobrenatural, constantemente, de forma que eu não dou brecha 10 minutos. Minha boca fica desocupada quando eu não estou conversando com alguém. Mas se eu não estiver conversando com alguém, não estiver comendo, não estiver dormindo, a minha boca está orando em mim. É disso que o Paulo falou, o apóstolo Paulo falou. Olha, quando ele chegou e disse para a Assembleia: olha, vocês estão valorizando muito a oração em línguas, mas deixa eu falar uma coisa. Na igreja, é melhor que vocês falem 5 palavras de profecia de que 10 mil em línguas. Mas, já que vocês querem orar em língua, continue, só que sozinho, no seu secreto. Eu, por exemplo, oro em língua mais que todos vós. Ele disse isso. Ele disse isso para dezenas de pessoas, centenas talvez. Eu oro em língua mais do que todos vós. Ou seja, era uma prática continuada do apóstolo. E essa prática de Paulo, essa prática de estar orando no Espírito e meditando na palavra, porque se tem uma coisa que é casada a isso: oração em língua e meditação na palavra, oração em língua e meditação na palavra. Aí você sai daqui e não lembra de nada, mas na hora que você precisa, a palavra que você escutou mês passado, o Espírito Santo faz assim, tão. É isso que o Espírito faz com a gente. A gente não precisa se preocupar, nem estar anotando algumas coisas. Eu acho que não faz mal nenhum anotar. Mas eu digo assim: quando a gente está compromissado com a oração do Espírito e a gente entende a importância desta oração para a nossa vida espiritual, para a edificação do nosso homem interior, a gente não negligencia. A gente não negligencia.
A gente fica mesmo o tempo todo em oração, porque a gente vai ver o fruto disso. Quando nós estamos voltados nesse princípio, a gente vai vendo como que a palavra se torna digerível com tanta facilidade. Meu Deus, tinha época que a gente pegava na Bíblia, no meu caso, e lia a cada 4, 5 palavras, tinha que parar. Meu Deus, não estou entendendo nada. Não estou entendendo. E vai ler de novo, terminava. Teve uma época que nós fomos estimulados a ler Provérbios 50 vezes. 50 vezes seguida. A minha Bíblia, se você abrir ela, você vai ver que está mais desgastada no livro de Provérbios. Eu fiz isso 50 vezes. Confesso para você que eu não decoro o versículo. Se me perguntar onde é que está essa palavra, está em Provérbios. Agora, qual o capítulo? Não sei. Qual o versículo? Também não sei. Está em Provérbios, eu sei que está. Pode procurar que está. Mas eu não sei onde é. Por quê? Porque não está. Agora, na hora que você está ministrando a palavra, que o Espírito Santo te faz lembrar, ele diz, vai lá. Capítulo 53, versículo 4, 5. Pronto, lá de cima. Isaías, Provérbios. Então, a gente desfruta deste pão que nos alimenta. Quando Jesus disse para os discípulos, um alimento eu tenho, fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Este é meu alimento. Jesus tinha constância de meditação em Deus. Ele estava as madrugadas todas em oração contínua, em oração. A gente vê assim, mas como? Precisa entender mais sobre isso. Por quê? Como que Jesus, o Filho de Deus, o único homem nascido espiritualmente vivo, há mais de 4.000 anos, por que ele precisaria estar orando o tempo todo? Porque quando ele não estava com os discípulos, ele estava orando. Quando não estava orando, estava jejuando. Quando não estava jejuando, estava orando de novo. Jesus, pode olhar que você vai ver muitas passagens de Jesus orando. A oração mais angustiante que ele teve foi a última. Aquela onde as coisas já estavam tudo nítido, onde ele já teve uma visão integral de tudo que ia se passar com ele. Ali no Getsemane, ele estava ali com os discípulos, alguns não conseguiam ficar acordados, estavam com o olho pesado. Ai, Jesus, naquela angústia, naquele sofrimento, suando sangue, ele ia lá e ficava meia hora, uma hora, voltava, topava os discípulos dormindo. Por favor, fica acordado comigo, ao menos 1 hora. E quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Naqueles momentos, Deus já tinha aberto 100% os olhos do Espírito dele. Porque Jesus também teve um período que os olhos dele não estavam 100% abertos. Quando os olhos dele se abriram completamente no Espírito e que ele enxergou toda aquela cena que ia se passar com ele. A mesma visão de Isaías. A mesma visão de Isaías, 750 anos antes, Deus mostrou para Jesus.
fez um pedido a Deus: Pai, me livra desse cálice, se for possível. Me livra deste cálice, Pai. É muito duro o que eu estou vendo aqui para enfrentar. Mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. O David Hobbes uma vez pregou sobre isso, eu me lembro muito bem. Imagina Deus, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o onipresente, onipotente e onisciente, escutando uma palavra dessa do Filho e ter que chegar para ele e falar: não tem jeito, filho. Imagina a condição do coração do Pai no momento que ele teve que dizer para Jesus, quando ele viu o filho naquela angústia, suando sangue. Imagina o Pai ter que dizer: meu filho, não tem jeito, você precisa passar por isso. Você pode desistir se você quiser, mas Jesus, em comunhão íntima com o Pai, não, Pai, eu não desisto. Eu não desisto. Eu já vi também o fruto do penoso trabalho da minha alma. Porque logo em seguida, em Isaías 53, você vai ver lá na frente que ele viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito e feliz. Ele ficou feliz e satisfeito quando ele pôde contemplar a obra que ele realizou e pôde ver o fruto que daria. Ele pôde ver sem nenhuma dúvida. Ele teve a visão dessa reunião aqui agora, nesse momento, para você. Olha lá, ó, estão me buscando, estão querendo crescer na graça, no conhecimento, no temor de Deus, estão se dispusendo para servir. Ele viu esses momentos e ficou satisfeito. Então nós, quando nós clamamos que nós necessitamos acelerar o processo de transição da vida na carne para a vida no Espírito, é porque nós precisamos desesperadamente manifestar ao mundo quem somos. Porque manifestos do jeito que nós somos, na nossa condição atual, todos já conhecem. Mas não é esse eu que o mundo precisa conhecer. O mundo aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Grande expectativa. Por quê que nós vemos pessoas ainda se desviando do Evangelho? Porque ela acha que é mais prazeroso um copo de cerveja gelada num bar. Não. Eu vou servir a Deus, vou ter que parar com isso aqui, não tem nada melhor que isso aqui. Você já fez isso, né, cara? Durante muito tempo, né? Eu também. Não tem nada melhor que isso. Por que as pessoas estão pegando essa pérola que um vende tudo que tem para possuir e o outro troca essa pérola por um copo de cerveja, como Esaú trocou com Jacó um prato de comida de lentilha pela primogenitura. Lentilha. Um prato de lentilha
de mentira, ele entregou o direito de primogenitura para o irmão. Então, por que as pessoas fazem isso? Porque simplesmente eles não conseguem ver um pouquinho que nós já vemos. Nós ainda não vemos o mundo espiritual do jeito que ele é. Nós vemos alguns flashes do mundo espiritual. Nós sabemos que ele é real, nós sabemos que ele é mais real do que tudo que eu perco, toco, ouço, vejo. Nós sabemos disso, nós já temos essa certeza. Então, esse pouquinho que nós vemos é infinitamente mais do que aquilo que eles veem. Eles não veem nada. Eles não veem nada. Então, só o fato de você reconhecer que o que está aqui é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e hoje é a palavra de Deus, já é grande coisa. Mas eles acham que isso aqui é um livro antigo. Não, isso é um livro velho, feito por homem. É assim que eles veem a Bíblia. Eles veem a Bíblia assim. Misericórdia, né? Deus teve misericórdia de nós, vai ter deles também. Então a criação aguarda ansiosamente a nossa manifestação. E para nós nos manifestar para a criação com autoridade, nós precisamos mergulhar mais profundamente nestes princípios que contribuem para a nossa transição. E são 6 princípios que foi falado esses dias atrás. Eu falei lá no seminário, que é louvor, adoração, oração em línguas, confissão da palavra, meditação da palavra, jejum. Esses princípios vão nos manter sempre no caminho da transição. A transição da carne, do velho homem, para o novo homem criado em justiça e retidão, procedente da verdade estabelecida para sempre no céu. Amém? Eu acho que por hoje bastou, né? Cadê? Me dá um livrinho. Qual página? Pegada 9 aqui? Página 9? Qualquer um. Então vamos lá. Página 9. Estou entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no meu corpo mortal. Eu me considero morto para mim mesmo, mas vivo para Deus em Jesus Cristo, meu Senhor. A vida que tenho em mim mesmo tem sentença de morte, para que eu não confie em mim mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu sou de Cristo, já crucifiquei a carne com as suas paixões e ambições. Eu estou morto com Cristo contra os rudimentos do sistema deste mundo. Eu estou morto para mim mesmo e a minha nova vida está oculta com Cristo em Deus. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Eu me deleito no temor do Senhor. Eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. A minha boca fala de sabedoria e a meditação do meu coração é de entendimento. Eu cresço e me fortaleço
Deus está sobre mim. Pai, obrigado por me dar uma boca de sabedoria, a qual nenhum dos meus adversários poderá resistir ou contradizer. Estou cheio do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Pai, obrigado por me dar sabedoria e conhecimento. O Senhor me dá riqueza, fartura e honra, como nenhum rei nesta terra terá. Já teve. Eu estou cheio do Espírito de Deus, com minha sabedoria, competência, entendimento, conhecimento e habilidade para construir a casa de Deus e para trabalhar em toda a obra. Pai, obrigado por me ensinar o caminho da sabedoria e fazer andar pelas veredas direitas. A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando as suas 7 colunas. A sabedoria e o conhecimento são a estabilidade dos meus tempos, a força da minha salvação. O temor do Senhor é o meu tesouro. A sabedoria do Senhor me fortalece, mas a fé dos orgulhosos age no silêncio. A sabedoria entrou no meu coração e o conhecimento é a sua